Bem-vindo ao Fala Maria, esse podcast maravilhoso que está um sucesso na cidade. E assim, só pessoas maravilhosas que estão vindo aqui para essa poltrona aqui do Fala Maria. É o seguinte, o meu convidado hoje é uma pessoa muito especial. Eu gosto demais dele, é meu amigo. E ele tem uma atuação muito importante, eu diria até que fundamental para a nossa cidade aqui de São Carlos. Eu estou com meu amigo, queridíssimo e nobre vereador, Bruno Zanqueta. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Maria, pelo espaço. Para mim é um motivo de muito orgulho poder participar com você. E sem dúvida nenhuma, o Fala Maria tem sido um sucesso. Quando você me convidou para sentar nessa poltrona, eu não tinha dúvida que seria um bom bate-papo. E mais do que isso, nós vamos conversar, falar sobre cidade, mas falar um pouquinho sobre o Bruno, um pouquinho sobre a Maria e o futuro, sem dúvida nenhuma, é importante. Então, muito obrigado pelo espaço. Para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, e é isso aí, o horizonte é agora. É agora que a gente tem que pensar aí nos próximos passos. Nós temos que Mas é pensar. o seguinte, gente, eu falo assim, sorrindo, brincando, mas ele tem um papel fundamental aqui na nossa cidade. Ele é o vereador mais jovem da história da cidade de São Carlos. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu fui eleito no meu primeiro mandato com 28 anos. Agora estou com 32, já não sou tão jovem assim, É. mas ao mesmo tempo isso nos enche de responsabilidade, né, Maria? Nós sabemos que ocupar uma função de vereador da cidade de São Carlos, uma da maior câmara da região, para mim é motivo de muito orgulho e ao mesmo tempo motivo de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E eu percebo a sua atuação muito forte, tanto na educação, saúde, você é muito comprometido com a população, né? Tanto na educação, em tudo praticamente, né? Mas saúde, educação, os programas sociais, né? As ONGs que tem aí, tudo. Sem dúvida nenhuma. As pessoas, o eleitor, ele tem mudado o perfil de voto, né? E hoje é muito difícil um político ou uma pessoa pública atuar numa área só. Eu sou professor, né? E falo com muito orgulho e só entende de sala de aula quem está na sala de aula, quem visita as escolas. Eu visitei todas as nossas escolas já, então conheço a realidade de cada uma delas, mas não dá para atuar só na educação. Eu preciso atuar também na saúde e principalmente na segurança pública, que hoje tem sido o calcanhar de Aquiles de todas as gestões, seja a gestão municipal, gestão estadual. As pessoas estão muito preocupadas com a segurança pública, então nós temos atuado na segurança pública também. Afinal, a gestão pública ela abrange uma série de outras questões. A educação, a segurança e a saúde são os três pilares, mas nós precisamos atuar em todas as áreas. Enquanto vereador, nosso papel é buscar melhorias em todas as áreas da cidade. Que bom, que bom. Bruno, eu observo você pelas redes sociais e também a gente é amigo, vira e mexe a gente conversa. Eu torço muito por você, por essa carreira política que você decidiu seguir, né? E como tudo isso começou? Porque você começou a dar aula desde quando? Eu sou professor, né? Eu me formei em 2012, sou cientista político formado pela UFSCar. Estou terminando agora também o curso de História, né? Então, sou professor de Sociologia, de História para o ensino médio e sou professor de Projeto de Vida para o sexto ano, né? Eu sempre dei aula para o ensino Que médio legal! e recentemente pintou uma turma do sexto ano. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou me adaptar, é muito criança, é muito Aí pequeno. pegou. E peguei e foi ao contrário, né? Eles gostaram, foi muito legal, foi muito bacana. Então, eu leciono aí há já mais de 5 anos. E a política, eu digo que eu não sou político, né? É um sonho, é um chamado, é uma vocação que eu tenho. Desde muito criança eu sempre gostava, Maria. E Sim. aí comecei a me interessar. Eu era muito pequeno, eu gostava de ver o Enéas, né? Muitas O pessoas tinham Enéas. medo, tinham receio do Enéas. Nossa! E Como que era? Eu e sou vote Enéas. Enéas, eu sou Vote Enéas. Era Enéas. muito, era Era muito muito legal pouco aquela tempo, figura né? emblemática. Ele tinha muito pouco tempo e tinha que falar muito rápido. E aquilo me atraía, meus pais pensavam que era porque a barba, porque falava muito rápido, e não é nada disso. Né? Eu digo que a política está no meu sangue, nas minhas veias, eu gosto do que eu faço. E aí, aos 12 anos, na eleição de 2004, eu comecei a assistir o debate eleitoral. Estou contando rápido por causa do Sim. tempo aqui. E aí eu comecei a anotar o nome dos candidatos. Então eu Ah, anotava o nome dos candidatos e chamava os meus pais para ver. Agora vai passar o Pedro, agora vai passar o João. Eu tinha 12 anos. E aí meus pais perceberam que tinha alguma coisa ali, né?
Não sou de família de políticos, zero pessoas, nenhuma pessoa na minha família é política. Eu nunca fui incentivado a ser político, mas eu digo que é um chamado, é uma vocação. E aí, desde então, aos 14 anos, eu tinha inclusive um teste marcado no Corinthians, eu joguei futebol. O sonho do pai é que o filho seja médico, engenheiro, jogador político, não, né? É verdade. Qualquer outra coisa. E aí eu tinha um teste marcado, eu falei, pai, eu acredito que o meu chamado, a minha vocação não é ser jogador de futebol, é ser político. No primeiro momento eu fui repreendido, né? Nós sabemos a política, infelizmente, é lugar de gente ruim, é lugar de bandido, essa é a fama que as pessoas, infelizmente, enxergam. Então hoje eu estou para ocupar um espaço, e aí depois meus pais me apoiaram, cursei ciência política, me formei e fui trilhando um caminho até chegar onde eu estou hoje. Então hoje é fruto de toda uma vida que eu construí para chegar até aqui, mesmo muito jovem, a política está no meu sangue e a chamada é vocação. Isso aí, o que o Bruno falou é importante. Todo mundo fala, olha, os políticos só tem gente ruim, só tem ladrão, só tem isso, só tem aquilo. Mas assim, infelizmente, em todas as profissões tem aquele bom profissional, tem o mau profissional, tem o bom político, tem o mau político. Eu, pelo menos, o que eu vejo em você, Bruno, além de você ser bonitão, a Monize tá, ó, ela tá feliz aí, todo bonito, elegante, carismático e muito trabalhador, né? Porque eu vejo que você trabalha pra caramba. As demandas dos munícipes são muitas. São muitas demandas, Maria, e eu estou iniciando o meu segundo mandato, e o primeiro mandato foi a primeira vez que eu fui candidato. E graças a Deus, né, eu fui assessor de um outro vereador, isso me deu a oportunidade de ser estagiário, assessor e vereador, e esses dias eu ocupei a presidência da Câmara, então eu passei por todos os estágios. E no meu primeiro mandato, eu conversava muito, eu fiz mais de 3.000 visitas nas ruas e conversava muito com as pessoas, e no dia da eleição desse segundo mandato eu estava muito nervoso. E aí, conversando um pouco com a minha esposa, ela falou, por que você tá nervoso? Eu falei, porque hoje eu vou conseguir entender se o meu trabalho fez sentido para as pessoas. Porque às vezes nós encaminhamos um recurso, nós fazemos uma visita. Sim. Enfim, nós buscamos uma melhoria, mas talvez aquilo não faça sentido para as pessoas, né? Sim. Então, na minha primeira eleição, eu tive 1.066 votos e agora eu saltei para 4.037. Então, fez bastante sentido. Então, eu fui o segundo vereador mais votado, devo isso às pessoas, sou muito grato ao que as pessoas fazem por mim. Se hoje eu estou na política, ocupando a função de vereador, ocupando a vice-presidência da Câmara, eu devo isso às pessoas. Então, nosso trabalho, graças a Deus, está fazendo sentido. É uma nova forma de fazer política, né? Não estou criticando a forma como cada um conduz o seu mandato, a sua forma de conduzir as coisas, mas é uma nova forma e as pessoas, graças a Deus, gostaram do nosso trabalho, gostaram desse meu jeito, e isso, sem dúvida nenhuma, nós só estamos começando, eu sou muito jovem ainda. É isso mesmo. Bruno, você que é professor, então lida com bastante jovens, e principalmente agora que você está aí dando aula para o 6º ano, né? Você consegue enxergar políticos mais jovens? Você consegue ver alguma mudança importante na política? Você acha que é possível essa mudança? É possível porque você é um exemplo disso. Você não é filho de nenhum ricaço, de nenhum fazendeiro, de nenhum comerciante rico, né? Não tem nenhum político na sua família, e você é esse exemplo. Vou reformular a pergunta. Você acredita que você, como professor, como vereador, você pode influenciar, você quer influenciar outros jovens como você a serem políticos? Sem dúvida nenhuma, Maria. No começo do nosso bate-papo aqui, eu falei para você que as pessoas estão mudando o perfil de voto. Se nós olharmos para São Carlos, eu sou cientista político, eu gosto um pouquinho de número. Sim. O eleitor são carlense, ele sempre votou em pessoas conceituadas na sociedade. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro deles, Dr. Edson Fermiano. Quem é Edson Fermiano? Edson Fermiano foi presidente da OAB. Edson Fermiano era um advogado conceituado da cidade. E eu estou falando aqui década de 80, década de 90, década de 2000. Aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu vou falar do Dr. Emílio Fer. Dr. Emílio Fer era um médico conceituado na cidade. Foi vereador 10 vezes pela cidade de São Carlos. Foi presidente da Câmara mais de 5 vezes. Caramba! Enfim, eu poderia falar do Dr. Normando Lima, Sim. um médico conceituado na Sim. cidade. Enfim, então as pessoas tinham esse perfil de voto. Uma pessoa que já era conceituada, que já tinha um nome. Enfim, e elas votavam muitas vezes pela profissão que a pessoa exercia. Sim, médico. Médico, advogado e por aí vai. Hoje elas estão mudando o perfil de voto. E isso não acontece só em São Carlos, isso acontece no Brasil todo. Né? Quando nós temos, por exemplo, o deputado Guto Zacarias com 23 anos como deputado estadual. Sim. Quando elas elegem
elegem o Bruno com 28 anos como vereador. Quando ela elege o vereador Djalma Nery, por exemplo, Sim, que é um jovem. que é jovem. Então, o eleitor está mudando o perfil de voto. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, os jovens que estão nos assistindo, se Deus nos deu a capacidade de sonhar, é porque nós temos capacidade para realizar. Então, acredita em você. É uma responsabilidade muito grande, mas a partir do momento que o eleitor muda o perfil do voto, escolhe o Bruno, escolhe o Djalma, escolhe a Raquel, escolhe o André Rebelo, que são vereadores jovens. Diferentes, elas estão buscando um novo perfil de voto, Maria. Então existe uma lacuna aí para essas pessoas que desejam participar e que desejam ingressar na política. Muito bom. Então, você jovem que está nos ouvindo, que está nos assistindo, pense nisso. Você pode transformar, você pode mudar a nossa história, tanto municipal, como estadual e como federal. E você, político aí de longa data, né, com a bengalinha assim andando, quase caindo aí, tropicando, por favor, deixe jovens atuarem com suas novas ideias no campo da política, no campo do diálogo. Aliás, o mundo mudou. E a política parece que é mais difícil de mudar, mas eu tenho esperança, tanto tenho esperança, como eu estou aqui com meu amigo Bruno Zanqueta, que é um político jovem, com cabeça aberta, uma pessoa fácil de dialogar, né? Porque a política é diálogo. A política é a arte de dialogar, né? A arte de dialogar, né? Então, como o mundo mudou, muita coisa mudou, então não dá mais para conversar com esses políticos antigos, com a mesma história, com a mesma retórica, com o mesmo jeito. Todo mundo sabe que esses políticos antigos são experientes e etc, etc. Mas a gente está cansado, a gente quer mudança, a gente quer político jovem, comprometido, como o Bruno Zanqueta é, um jovem político comprometido com a cidade. E eu sou prova disso. Não tem muito tempo eu liguei para o Bruno, eu falei assim, Bruno, ajuda, tem um amigo aqui que tem uma mãe que está precisando ser transferida para o hospital escola, tal, e ele fala assim, não, pode deixar que eu vou ver, até à tarde eu te dou o retorno. E até à tarde ele já tinha resolvido o que tinha que resolver e me deu o retorno. Puxa vida, isso que de político dessa forma que a gente precisa, que a cidade precisa, pessoas comprometidas. Que foi um trabalho que eu tentei fazer um pouquinho diferente, Maria, que as pessoas têm uma visão, muitas vezes, que o político ele aparece só na época da eleição. Isso é triste. Então, mas é bem isso. Então, eu tentei fazer um trabalho diferente, né? A eleição, acredito que é um período importante, e a eleição nós deixamos para o ano par. Então, ano par, para quem está nos ouvindo, é sempre eleição. Seja para deputado, seja para vereador. Pode reparar, ano par é sempre ano de eleição. No ano ímpar, nós temos que trabalhar, e é o que nós estamos fazendo esse ano. Né? A eleição passou, as diferenças políticas passaram, agora é hora de nós trabalharmos. E eu tentei mudar um pouquinho essa visão das pessoas de, eles só aparecem na época da eleição. Agora vocês aparecem. Então, acredito que essa mudança também, as pessoas estão mais atentas. As redes sociais, elas têm uma ferramenta importantíssima e contribuem para que as pessoas possam acompanhar o trabalho de cada um, né? Não só acompanhar, muitas vezes elas apontam, Maria, coisas que nós não conseguimos enxergar, e eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui procurado um tempo atrás por um grupo de mães que têm filhos autistas e me disseram, Bruno, eu vou no shopping pagar uma conta, por exemplo, e eu tenho muita dificuldade para parar. E dependendo do nível de suporte do meu filho, ele fica muito agitado. Sim. Né? Agora não tem mais, mas tinha lotérica no shopping. E eu falei, poxa, então vamos pensar em algo exclusivo, uma vaga exclusiva para criança, jovem, enfim, alguém que tem alguém na família com transtorno espectro autista. Resumo da história. Você que está nos ouvindo, chegando no shopping Iguatemi, em frente a Pernambucanas, ali tem 2 vagas voltadas para a questão do transtorno espectro autista. É uma lei minha. Se você olhar lá, vai estar lá. Lei Municipal 20472, se não me engano. A lei é minha. E dessa lei minha, que é um negócio até simbólico, pequeno, o Iguatemi gostou da ideia. Levou para Ribeirão, levou para Campinas, e acredito que nos próximos dias aí vai implantar no Iguatemi Rio de Janeiro. Sim. Então, olha que legal. Uma ideia simples, né? É uma medida até simbólica, mas que surgiu nas redes sociais, uma pessoa me procurou. Então, hoje as redes sociais, além das pessoas acompanharem mais o nosso trabalho, surgem ideias, surgem propostas, dúvidas que as pessoas às vezes têm, e as redes sociais também nos ajudam a alcançar mais pessoas e não ficar só aquela conversa política que aparece na época da eleição, só agora que a eleição vocês aparecem, então eu tentei mudar um pouquinho essa visão também. No seu primeiro mandato, teve algo assim que te deixou... fez a diferença no seu olhar como político? Ou que alguma coisa assim que te marcou? Eu alguma experiência? 2 coisas que me marcaram, uma de forma muito triste, infelizmente,
e outra de forma feliz. A de forma triste, todos nós vamos recordar, infelizmente o mundo passou por um período de pandemia, e logo no meu primeiro mandato, logo que eu cheguei, nós tivemos uma CPI da saúde, e eu fui escolhido para ser membro, Maria, e um momento que me deixou, eu me recordo como se fosse agora aqui, a cena na minha cabeça, né? Infelizmente é algo que nos pegou de surpresa, nós tivemos que adaptar todos os nossos espaços de saúde, e o Milton Olaio, quem está nos ouvindo vai recordar, o Milton Olaio foi um espaço para atendimento da população. Né, as pessoas iam até o Milton lá e eu me recordo que um dos dias, enquanto CPI, esse era o nosso papel, fiscalizar, entender onde as coisas estavam acontecendo, o que não estava acontecendo, nós tínhamos 8 pessoas no Milton Laio e um dos profissionais da saúde me disse, Bruno, com a estrutura que nós temos aqui, com o suporte que nós temos aqui, e isso não aconteceu só em São Carlos, infelizmente, os profissionais vão ter que escolher quem vai viver. Ai, ai. E eu vi as pessoas tentando, olha, falta ar. Falta ar. Então, é algo que me entristece de lembrar, né? Infelizmente, o mundo todo passou por isso, mas eu estava lá, eu vi isso, eu vivi isso. E para mim é motivo de muita tristeza. Infelizmente, muitos são carlenses perderam a vida. É bem verdade que São Carlos foi exemplo no que diz respeito à questão da pandemia, né? Os números nossos foram números significativos, mas essa cena me marcou muito, porque os médicos, os enfermeiros, que foram os guerreiros aí naquela linha de frente, não tinham naquele momento muito o que fazer, né? E a ambulância chegando, a ambulância saindo, então foi um momento de muita tristeza para mim, e algo que me marcou muito e que me ensinou muito, né? Eu estava chegando, meu primeiro mandato, nos primeiros meses como vereador, você vai atuar junto conosco na CPI da saúde, e aquilo me marcou muito, foi um momento muito triste. E graças a Deus nós passamos por isso. Infelizmente, muitas famílias enlutadas perderam pessoas queridas, mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele tem um motivo para cada coisa. E um momento de muita felicidade, que também no primeiro momento me marcou, foi quando eu visitei o SAMU e nós não tínhamos, Maria, pouquíssimas ambulâncias. Nós tínhamos 3 ambulâncias para atender a cidade toda. Oi? 3. Caramba. Então, o que acontecia? Eu recebia muitas queixas das pessoas. Bruno, eu ligo no SAMU e o SAMU não vem. O serviço do SAMU é ineficiente. Na verdade, não é isso. O SAMU não tinha ambulâncias para atender a cidade de São Carlos. Resumo da história. Hoje nós temos 8 viaturas. Hoje nós temos uma capacidade maior para atender e dessas 8, uma delas foi conquistada por nós e nós conseguimos entregar. E eu guardo placa dos carros. Eu não sei por que eu faço isso, mas eu guardo. E esses dias uma delas passou por mim. E eu falei, poxa, nós somos passageiros, às vezes... O poder, essas coisas é efêmero, essas coisas passam. Mas o legado nosso fica. A ambulância conduzindo uma pessoa até o hospital, uma ambulância que nós lutamos, buscamos, brigamos em Brasília e graças a Deus as coisas aconteceram. Então essas pequenas coisas, que para nós podem ser pequenas, é marcante para as pessoas e aquele da pandemia me marcou muito de forma triste e esse da viatura, da ambulância me marcou de forma positiva, né? Porque sem dúvida nenhuma, hoje nós temos 8 viaturas e aquelas reclamações de que o SAMU não chega, o SAMU não atende, isso graças a Deus acabou. Graças a um trabalho conjunto que nós fizemos. Muito bom, muito bom. Agora você tá ficando chique, hein, Bruno? Eu tô chique? Além de bonito, tá chique. Como é que é ocupar a vice-presidência? Você substituiu o presidente da Câmara Municipal. Conta que a gente quer saber. É mais chique? Como que é? Não. E a cadeira lá do poder, não. assim, Brincaram comigo. Eu te chamo de presidente agora? Eu falei, não chamo presidente, chamo o Bruno. Pode continuar chamando de Bruno. Dá uma tremedeira assim, me diz uma coisa. Conta aí, conta. Eu ocupei... Pode falar, que tem que falar, eu vou contar pra você. Por isso fala, Maria, pra falar pra mesmo. Falar tudo. Fala tudo aí, Bruno. Eu ocupei no primeiro mandato, Maria, a função de primeiro secretário da mesa, né? Então, seria o terceiro posto. A mesa diretora da Câmara é composta pelo presidente, um primeiro vice, um segundo vice, primeiro secretário e segundo secretário. Então, no primeiro mandato, eu ocupei a função de primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Sim. E aí nós vamos, ao longo do tempo, mesmo jovem, adquirindo essa experiência, contribuindo. E aí, no final do ano passado, né, o Lucão me chamou para conversar na composição da mesa e me disse, olha, eu acredito que você pode contribuir como vice-presidente da Câmara. Então, com a sua juventude, com as suas ideias, algumas propostas, algumas medidas que nós podemos contribuir, eu acredito que você pode ajudar, pode contribuir e por aí vai. E essa questão de ser vice-presidente da Câmara é algo que me deixa extremamente com muita responsabilidade, porque as pessoas confiam muitas vezes para que nós possamos tomar as melhores decisões. Sim. Então, ser presidente da Câmara hoje, e eu não estou falando de qualquer Câmara, eu estou falando da maior Câmara da nossa região e uma das maiores do estado de São Paulo. Então, para mim, é motivo de muito orgulho, com 32 anos, ocupar a vice-presidência da Câmara. E já que você falou para eu contar, eu vou contar sobre a presidência. Né? Eu estava na rua, né? Eu faço um trabalho de rua, de visitar as pessoas, eu estava lá no Cidaderacia, eu recebi uma ligação. Bruno, vem para a Câmara agora. E nós, sempre que acontece algo assim, nós pensamos coisa ruim, né? Sempre que algum parente, por exemplo, liga, vou na sua casa hoje, você sempre pensa coisa ruim, nunca é coisa boa. Então, quando eles me ligaram, eu pensei que era alguma coisa ruim, claro.
mas graças a Deus não era nada. E eu cheguei lá, o Lucão me disse, olha, o prefeito viajou para uma missão, ele foi até a Argentina, inclusive, muito em breve, se Deus quiser, nós vamos receber uma boa notícia daquela visita que ele fez. E aí ele me disse, olha, era 9h30, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde você assume a Câmara. Eu falei, como assim? Eu vou assumir a prefeitura, porque o prefeito e o vice vão para uma missão, e aí o Lucão assumiu a prefeitura, e eu assumi a Câmara, mas eu não sabia de absolutamente nada. Jogaram você Não, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde você vai assumir. Boa sorte. Boa sorte. Eu falei, obrigado. Obrigado. Mas, né, não sabia de absolutamente nada. Você chegou lá e agora? Mas, graças a Deus, foi muito aprendizado e me fez entender Você ainda melhor. Você é um rapaz inteligente. Mas é uma responsabilidade, né? Muitas vezes, sei. quando nós enxergamos o presidente da Câmara, o prefeito, nós pensamos assim, são muitas vezes figuras decorativas. Quem comanda é os secretários, quem comanda são os vereadores. Não. E não tem nada disso, né? O presidente da Câmara, ele toma medidas medidas decisivas. Naquela semana, por exemplo, nós tivemos uma chuva muito forte em São Carlos. Sim. Na terça-feira, inclusive, no dia que eu assumi. Ai. E o Lucão na prefeitura, eu peguei o telefone e falei, vou ligar pro Lucão, porque se acontecer alguma coisa, eu quero colocar a Câmara à disposição. Então, o senso de responsabilidade é completamente grande, né? Diferente. E aí, graças a Deus, ficou tudo bem, ficou tudo certo. Mas aquela semana que eu ocupei a presidência da Câmara, sendo o segundo mais jovem da história de São Carlos, né, só atrás do Xavierzinho, lá na década de 40, 50, então depois dos anos 60, 70, o mais jovem da história a ocupar a presidência da Câmara, me fez entender um pouquinho melhor essa responsabilidade. E, de novo, a Câmara ela tem um papel fundamental na construção da sociedade. As pessoas muitas vezes não conseguem entender, mas as atitudes que nós tomamos na Câmara, ela impacta diretamente na vida das pessoas, e o presidente da Câmara tem uma função muito grande de tomar decisão. Ali. Mas deixa eu te contar uma coisa, Bruno. Assim, a gente vê, né, vários plenários aí, muita discussão, muita gritaria, muita coisa. Eu não vejo você fazendo isso. É necessário mesmo gritar e tal? Gritar, os gritos dos vereadores, eu diria até que muito emocionados, isso faz parte do debate? Ou, tipo, as pessoas só escutam aqueles que gritam ou escutam aqueles que falam mais baixo? Eu não entendo. Maria, é uma confusão, né? Na verdade, isso faz parte de todos os parlamentos, e isso faz parte até do nosso comportamento enquanto pessoa, né? A forma como eu recebo uma notícia ou como eu recebo um direcionamento é completamente diferente da forma como você recebe. Sim. Então, tem pessoas que são mais exaltadas, tem pessoas que são mais calmas. Dizem que o perigo é quando o calmo fica exaltado, né? Quando o calmo fica nervoso é perigoso. Então, eu, por exemplo, sou calmo, não tenho esse perfil mais agressivo. Eu vejo isso em você. Né? Você faz seus debates ali com muita tranquilidade e, assim, bem racional. Eu acredito que quando nós conversamos, quando nós dialogamos, olho no olho, nós conseguimos resolver as coisas, né? Mas eu respeito, acho que cada pessoa tem seu perfil. E, de novo, aí nós voltamos no início da nossa conversa. Sim. No fundo, quem decide quem vai ocupar os postos, de que forma vai ocupar, é a população. Sim. Então, muitas vezes tem a pessoa que gosta daquela pessoa que é mais exaltada, aquela pessoa que tem posição que parece muitas vezes mais firme, e tem pessoas que são mais racionais, são mais diretas, e cada um tem o seu jeito de posicionar. Eu sou mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Muitas vezes as coisas acontecem, para tomar as decisões a gente precisa estar sereno. Então, muitas vezes eu sou mais sereno, sou mais calmo. Isso não significa que eu não fico nervoso, isso não significa que muitas vezes a gente fica indignado, isso não significa muitas vezes que a gente quer fazer mais, mas acho que cada um tem um perfil e a população que escolhe. O que você espera, assim, da Câmara Municipal de São Carlos, daqui 10 anos, por exemplo? Como você enxerga? Eu enxergo que se nós olharmos para trás, vamos olhar para trás e vamos olhar para frente, né? Tendo 2025 como marco. Se nós olharmos para 2015 e olharmos para 2035, nós podemos definir a Câmara hoje e daqui 10 anos com uma palavra, que é pluralidade de ideias. Hoje a Câmara Municipal, ela representa de forma direta toda a sociedade de São Carlos, e nós temos uma Câmara muito plural. E quando eu digo plural de ideias, de partidos e de visões diferentes. Nós temos hoje 21 cabeças. Olhando no mandato passado, por exemplo, que foi a minha primeira legislatura, você tinha o Bruno com 28 anos e ao mesmo tempo você tinha o Azuaite com 75, se não me engano. Que eu acredito que as coisas se somam, né? A experiência dele me fez aprender muito e a juventude também a forma como enxerga as coisas. Então, Maria, hoje a Câmara, e daqui 10 anos eu enxergo uma Câmara muito plural, até porque São Carlos é uma cidade universitária, é uma cidade que está crescendo muito, acredito que muito em breve nós vamos chegar em 300 mil habitantes.
Então a Câmara hoje nada mais é do que uma caixa de ressonância da população e mais do que isso, a Câmara ela é plural, ela tem Sim. pessoas de todos os segmentos. Hoje nós temos, por exemplo, uma Câmara com 4 mulheres, coisa que nunca aconteceu em nenhuma legislatura. E precisa aumentar. Então, sem dúvida nenhuma, as mulheres elas são a maioria da sociedade. Então, hoje eu enxergo uma Câmara muito plural, acho que esse é o grande recado, a grande palavra que eu definiria a Câmara hoje. Muito bom, Bruno, é isso mesmo. Essa pluralidade faz toda a diferença, né? O que seria do mundo se todo mundo fosse igual, né? Pensasse da mesma forma. Então não existiria as mudanças, né? Não evoluiríamos, não é isso? Eu acredito, Maria, que muitas vezes o debate ele faz parte, igual você falou, muitas vezes os debates acalorados, eles fazem parte. Nós, apesar de sermos 21 pessoas que pensam no bem da cidade, que pensam no avanço da cidade, nós vamos divergir. Acredito que isso faz parte. Nós temos divergência política, nós temos divergência de ideia, nós temos divergência de pensamento, isso faz parte. É necessário, né? É necessário. Para ver, nas divergências que acontece a assertividade, né? Agora, o que nós temos que pensar é que o que nos une é mais forte do que o que nos separa. Exato. O que nos une? A cidade de São Carlos, aquela bandeira azul com uma araucária no meio. É isso que nós temos que pensar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Câmara Municipal de São Carlos, ela está no seu limite de quantidade de vereadores? Você acha que 21 vereador é muito para São Carlos? Com menos daria certo? Não, eu acredito que não. Acredito que essa questão é porque é uma margem, né? De acordo com a questão populacional, você tem uma margem, acredito que eu acho que até 1 milhão de habitantes são 28, se não me engano. Então não vejo essa questão do número de vereadores, porque as pessoas têm isso, se diminuir o número de vereadores, vai economizar. Mas hoje, por exemplo, nós temos uma Câmara muito plural e até em razão do número, né? Então não vejo. Cada um nós temos tem uma bandeira que vai defender. Uma Câmara muito partidária. Sim. Vejo com muita... Isso não acredito que isso não mudaria. Não vejo com... diminuir o número de vereadores, acho que não. Eu acredito que está no teto o número de vereadores, né? Mas isso é bom para a cidade, porque é mais vereadores pensando na cidade, buscando, fazendo projetos, buscando verbas para a cidade, para melhorar a cidade, né? Quando nós olhamos, por exemplo, eu sou um candidato, eu sou um político, um vereador de direita, sou do partido do governador Tarcísio, mas entendo que a presença da esquerda é importante também. Quando, por exemplo, um vereador de esquerda, como o vereador Djalma, a vereadora Larissa, busca um recurso para a cidade, ótimo. Vai melhor para a cidade. Vai atender. De novo, nós divergimos na ideia, né? Eu, por exemplo, critico muitas vezes, não gosto, não concordo com o governo do Lula, acho que ele não representa nada daquilo que a população do Brasil precisa, mas isso é uma questão política, que tem que ficar no campo político. Agora, no campo da cidade, nós temos que olhar pela cidade. Quando nós recebemos, por exemplo, esses dias um deputado que é Orlando Silva destinou recurso para a cidade, ótimo, é isso que nós temos que pensar. Tem que a política deixa né? para a hora da política. Tem que respeitar, né, Bruno? Bruno, querido, o que você falaria para os jovens e o que você falaria para as pessoas que pretendem disputar uma vaga na Câmara Municipal de São Carlos? Eu gosto sempre de algumas palavrinhas que eu levo comigo. A questão do sonho, a questão da responsabilidade, a questão da importância das coisas, a questão, muitas vezes, você falou do jovem, né? Muitas vezes, falo porque sou professor, nós somos taxados como chatos, os pais são chatos, os professores são chatos, mas é porque nós enxergamos lá na frente, né? Um tempo atrás, eu conversava isso com um aluno, ele falou, professor, meus pais pegam muito no meu pé. E aí nós conversamos um pouquinho e eu disse, olha, se eles pegam no seu pé hoje, você vai colher isso lá na frente. Então, ocupar uma função pública, para quem deseja, e aí vou fazendo esse paralelo para as pessoas entenderem, a população vai pegar no nosso pé. Porque quando elas nos escolhem, quando ela sai na primeira eleição, por exemplo, estava numa pandemia. E mais de 1.000 pessoas saíram para votar em mim. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E as pessoas estavam não votando numa promessa, num político, nem nada disso. Elas estavam votando no meu sonho. Então, o que me leva, o que me impulsiona, e o dia que eu perder isso, eu vou sair da política, é o meu sonho, é a vontade de ver as coisas diferentes, a vontade de fazer diferente. Não é dinheiro, não é poder, não é status. Isso para mim é... Esses dias eu fui num lugar, a pessoa falou, presidente. Eu falei, não, eu chamo o Bruno, esquece essa história de presidente, de vereador, isso é passageiro. É uma atividade, né? Isso é passageiro.
Então, estar na política, estar como vereador é uma responsabilidade, é meu sonho, é uma série de questões. Mas é o que eu disse num trecho aqui da entrevista. Se você tem um sonho, se você tem essa vontade, se Deus deu a capacidade de nós sonharmos, a gente tem capacidade para realizar, então sonhe. Não sei qual é o seu sonho, se é ser médico, se é engenheiro, político, ou sei lá o quê. Se prepare e sonhe que tudo acontece na hora certa. Muito bom. Mas eu vejo você com uma carreira política duradoura. Obrigado. Tá? E eu tenho certeza que você já faz isso, mas quando você for galgando outros espaços, com certeza você vai fazer com que muita gente melhore, né? Os seus horizontes, a sua vida. Eu tenho certeza disso, que você não vai me decepcionar. E se um dia isso acontecer, eu puxo a orelha. Tem que puxar. Tá? Que eu sou mais velha, então eu posso. Tem que puxar. Tá bom? E aqui o Fala Maria, um presentinho para você. Muito obrigado. Tá bom? De coração. Muito obrigado. Você ter com você aí. Você vai lembrar da gente. Muito obrigado. Eu quero te mostrar também um projeto da Maria Aires em Revista, que é fantástico. Existe desde 2012, mas na pandemia aí a gente parou de imprimir, porque não podia. E agora, esse ano, a gente voltou com tudo. Então, é um canal de comunicação muito importante, os conteúdos são muito importantes. E esse canal de comunicação, que é a Maria Aires em Revista, está à disposição da cidade de São Carlos, da Câmara Municipal, do prefeito da cidade, de todos. Que, aliás, fala pro Neto Donato, o prefeito da cidade, vir aqui bater um papo comigo, tomar um cafezinho gostoso, viu? Tá bom, deixa tá bom? comigo. Ele ou a esposa dele, que é ótima, Érica, maravilhosa. tem um trabalho muito bonito, a Érica, no Fundo Social. Ela né? é uma graça, né? A Érica tem feito um trabalho diferenciado, né? Eu digo que é isso. Muitas vezes nós criamos algumas expectativas e eu tinha uma expectativa que a Érica faria um trabalho diferenciado e acertei. Ela né? é uma graça. Então, nós sabemos que esse primeiro ano de governo tem sido muito difícil. Você citou o Neto aqui. O Neto é um prefeito jovem, tem 43 anos. Eu confio no Neto. Mas Acredito é bom que tem as muita dificuldades. coisa para ele fazer. O que graça seria se fosse fácil. Então, tem que ser difícil mesmo. Se nós voltarmos um tem pouquinho... que ser difícil Pra dar pro valor. Neto. Tem que ser bem difícil pro Neto para poder ele falar, meu Deus, como que eu vou fazer Pra dar valor. para ele encontrar a saída. A saída, sem dúvida. Não é? Então é isso. Quero te agradecer pelos presentes, viu? Obrigada, Fiquei tá à muito disposição, honrado. viu? Espero poder contar com você aqui na nossa revista, contar a sua história aqui. Obrigado, fiquei que honrado vai ser pelo muito convite, legal. viu? Muito obrigado. A Maria dispensa comentários, né? Uma empresária de sucesso, empreendedora, visão de futuro, enxerga as coisas lá na frente. Então, para mim, estar aqui hoje com você é motivo de muito orgulho e vou levar com muito carinho esse presente. Tá bom. E um abraço na sua esposa, Monize, que é linda. Muito obrigado. Gente, estamos terminando mais um Fala Maria e eu tô feliz da vida aqui de estar com meu amigo. Obrigado. Bonito esse amigo meu aqui, hein? Obrigado. É lindo demais. Meu Deus do céu. Obrigado. Gente, é isso, ó. Um beijo e até o próximo Fala Maria.